entre o caráter de Patrícia e o Plate é que ela não é absolutamente mal-humorada. Ela não é agressiva, nem mesmo com estranhos, e quando eles aparecem, limita-se a se manter distante e ignorá-los ou afastar-se. Ela é, de longe, o maior desafio que tive em termos de treinar um animal de espécie e fazê-lo chegar à posição de eu poder prever as suas reações. Patrícia não é muito divertida e testa continuamente a minha habilidade de comunicação todas as vezes em que trabalho com ela. Alguns anos mais tarde, comecei a trabalhar com outra fêmea chamada Feline. Feline é mais doce, querida e atenta corça que já encontrei. Não me ignora e suas reações são dramáticas. Quando digo a ela para ir embora, ela expressa grande desprazer, como se considerasse isso uma forma horrível de disciplina. Ela sacode a cabeça, torce o focinho, balança o traseiro e pula na minha frente. Uma reação similar à do cavalo, quando ele estica o pescoço e começa a girá-lo. Não quero ir embora. Eu não quis fazer aquilo. Sinto muito pelo que fiz. Quando a convido de volta, quase posso vê-la sorrir. Ela retorna rapidamente, ágil na reação. Exatamente o contrário de Patrícia, embora eu tenha trabalhado com as duas simultaneamente. Certa manhã, Feline apareceu na casa e comecei a trabalhar com ela. Num certo ponto, notei que havia sido mordida por uma aranha ou algum inseto. Seu focinho estava inchado e praticamente dobrara de tamanho. Comer era difícil para ela, pois suas gengivas também haviam inchado. Quase todos os servos e corças com que trabalhei, assim que sofrem algum ferimento ou sentem alguma dor, aparecem no gramado em frente à casa, como se estivessem dizendo: preciso da sua ajuda e da sua orientação. O inchaço de Feline desapareceu depois de alguns dias. É um prazer trabalhar com ela. Suas reações são intensas e mais pronunciadas do que as de qualquer cavalo com quem já trabalhei. Certa vez, havia uma corça que dera luz a gêmeos, o que é comum na raça, uma fêmea e um macho. Depois do parto, a mãe dele se afastou. Eu os vi umas 2 vezes num lado da colina e a uma distância de quase 300 metros da casa. Da primeira vez, eles ainda estavam molhados, recém-nascidos e incapazes de andar. Cerca de 4 ou 5 horas mais tarde, passei por eles e a mãe ainda não havia retornado. Desta vez, eles já davam os primeiros passos, mas estavam fracos e famintos. Quando o crepúsculo chegou no mesmo dia, não havia mãe à vista. Os gêmeos já haviam descido a colina uns 20 metros. Estavam aos encontrões, como se perguntassem: onde é que vamos mamar? Resolvi deixá-los ali durante a noite para ver o que acontecia no dia seguinte. Estava torcendo para que a mãe retornasse para amamentá-los durante a noite. Na manhã seguinte, eles haviam descido mais uns 20 metros de colina e nada da mãe. A essa altura pareciam muito tristes. Decidi esperar até meio-dia para ver se a corça voltava. Mas ela não voltou. 28 horas depois que os vi pela primeira vez, dei a cada um 200 ml de leite de cabra. Esse leite que descongelei, eu tirava de uma cabra que havia acabado de partir, de modo que meus 2 novos queridos receberam parte do colostro dela. Então deixei-os onde estavam. Ao nascer do dia seguinte, a mãe ainda não havia dado ar da sua graça. Levei os 2 bebês para o galpão de cria e comecei a alimentá-los com leite de cabra de 4 em 4 horas por 3 dias seguidos. Isso, num aras de cavalos puro sangue, é bastante fácil. Há um tratador noturno treinado para esse tipo de trabalho. No 4º dia, trouxe para o celeiro uma corça que estava cheia de leite e ela passou a amamentá-los. Cirus e Reba, como chamamos, depois de 3 meses, estavam bem estabelecidos na vida selvagem. Hoje, eles passam a maior parte do tempo a algumas centenas de metros da minha casa e reagem tão bem ao processo de comunicação que praticamente falam comigo em inglês. É uma alegria tê-los por perto. Ambos têm esplêndidas personalidades e são muito amigáveis, quer com o pessoal da fazenda, quer com estranhos. Posso deixá-los na fazenda ou levá-los comigo, como quiser. Comem na minha mão e, se eu não tomar cuidado, me seguem para dentro da casa.
Devo dizer que, num certo sentido, esses servos e corsas que escolhi para trabalhar não recebem grandes favores da minha parte. Viver a vida selvagem é um desafio para eles, depois de perderem o impulso total de fugir do perigo. Assumi a responsabilidade pela proteção de todos os animais com os quais trabalho. Aprendi a deixar as coisas correrem do modo mais natural possível, com exceção dos treinos de comunicação. Quando falo com gente que lida com cavalos pelo mundo inteiro e lhes digo que trabalho com corsas e cervos selvagens, eles respondem que isso é impossível, que eles fogem quando alguém se aproxima e que não há modo de se comunicar com eles. É verdade, qualquer animal da espécie se afastará, mas se você os seguir, verá que eles farão a curva e permanecerão dentro dos limites de uma determinada área. Eles não continuam simplesmente para se afastarem. É possível confinar seus movimentos a uma área razoável. Cerca de 5 quilômetros de diâmetro, onde você poderá trabalhar com eles. Trata-se de uma atividade que consome muito tempo e que poucas pessoas se sentem inclinadas a seguir. Se eu fui bobo o suficiente para acumular esse conhecimento, outros podem aprender comigo e assim evitar ter que caminhar pelas colinas, às vezes por semanas inteiras. Posso garantir que o método funcionou comigo praticamente sem falhas. Se eu imaginar um redondel de uns 3 quilômetros de diâmetro e pensar nos cervos e corsas como cavalos num redondel, posso me comunicar com eles de modo absolutamente eficaz. Preciso ser duplamente tenaz e duplamente delicado nas minhas reações, mas funciona. Usei o nível extra de refinamento que acrescentei à minha técnica, cortesia dos cervos e corsas, tendo um bom proveito com meu próprio cavalo, Duali. Duali é um cavalo castrado, quarto de milha registrado, castanho com crina e caudas pretas e traços característicos de animal de raça. Tem uma quartela branca no posterior esquerdo e uma estrela branca irregular entre os olhos, com uma faixa que vai até o seu focinho. Ele tem pouco mais de 1,50 m de altura e pesa 560 quilos. Como veem, um animal bastante sólido. O nome que lhe dei se refere a um tipo de picape que temos aqui nos Estados Unidos e que se chama Dually. Tem pneus posteriores duplos e um engate na traseira que lhe permite rebocar um trailer. Esses veículos parecem largos e maciços se você os vir de trás. É assim que Dually se parece. Seus posteriores são como um par de pequenas colinas espremidas. Mas o poder que essas colinas dão a Dually é incrível. Parece um duplo turbinado, um foguete. Para finalizar, ainda tem o equilíbrio e a coordenação adicionados aos exemplos modernos de criação. Não há modo de ele substituir Brownie e Johnny TV, mas Dually é o sucessor natural deles. E em meu afeto e nas suas qualidades naturais. Ele também é um campeão mundial por seus próprios méritos. No primeiro dia em que o montei, senti que teria a oportunidade de criar um animal de trabalho em fazenda quase absolutamente perfeito. Depois da conjunção, Dually se ligou a mim fortemente e, como Johnny TV, me segue pela fazenda sem nada no pescoço. Posso subir até o promontório, de onde se divisa toda a propriedade, que ele andará do meu lado como se houvesse um fio invisível entre nós. Ele foi educado do nível elementar ao superior, somente com os métodos que descrevi neste livro. Em verdade, eu não o treinei. O que fiz foi criar um ambiente no qual ele quisesse aprender. Nunca bati nele ou puxei a sua boca para guiá-lo. Em vez de rédeas de couro, poderia ter usado rédeas de algodão. Se estamos galopando, rédeas completamente soltas, ele estaca subitamente ao som da minha voz. Para tanto, basta desviar meu peso para a parte posterior da sela e dizer uma palavra. Oh! Ainda com as rédeas soltas, ele girará como um peão, ao sentir o peso levíssimo da rédea contra o seu pescoço e uma ligeira pressão aplicada à parte interna. Dually tem grande ânimo, o que não poderia ser melhor, uma vez que treiná-lo em métodos experimentais exige paciência e muito trabalho de ambos, cavalo e cavaleiro.
De qualquer modo, graças às experiências com Brownie e Fancy Hills, entre centenas de outros animais, tive muito cuidado para garantir que sua vontade de trabalhar não esmorecesse devido à repetição de exercícios e excesso de trabalho. É essencial para que tudo saia sempre bem, que ele permaneça interessado e curioso. Ele agora tem 6 anos e está no auge da juventude. A compreensão entre nós é madura e bem fundamentada e nos divertimos, quer durante uma prova, quer passeando simplesmente por essa bela fazenda. Ele, é claro, sem preocupação alguma no mundo, e eu pensando em como lidar com esse ou aquele cavalo, ou como evitar que as corças e cervos se transformem em seres humanos. Há acontecimentos que servem para mudar o padrão de nossas vidas. No meu caso, o primeiro ocorreu em 1943 ao ver meu pai matar o assaltante negro. O segundo foi minha conversa com Brownie em 1948. O terceiro ocorreu no dia 16 de junho de 1956, quando casei com Pat. Seu apoio, tolerância com meus erros e com um modo absolutamente maníaco de me dedicar ao trabalho é absolutamente essencial, como sei hoje em dia. De uma certa forma, tive muita sorte em me encontrar esse tipo de parceiro na minha primeira tentativa. Finalmente, o nascimento de nossos filhos, Debbie em 10 de abril de 1957, Laurie em 12 de janeiro de 1959 e Martin em 1º de fevereiro de 1961, foram os eventos que mudaram o caráter da minha vida. No trato com cavalos, havia a minha vida antes de John T.V. e depois dele. Jamais lidei com um cavalo que tivesse um cérebro como o dele. Aliás, foi ele que me treinou, e não o contrário. Então, talvez exista um Monty Roberts de antes de abril de 1989. Quando passei minha primeira semana com a rainha e sua família, e o Monty Roberts de depois desse evento. Um cavalo chamado Lomitas providenciou o mais recente acontecimento marcante da minha vida. Ele nasceu na Inglaterra, em 1988. O seu pai é Niniski e sua mãe La Colorada, filha de Surumu, a propriedade de Walter J. Jacobs, de Bremen, Alemanha. Exercitado em Bremen por um jovem treinador chamado Andreas Waller, Lomitas era um belo potro alazão que correria pelas cores do Gestut Farhof, o Aras de Jacobs. No princípio de 1990, ele começou a provar seu potencial em algumas corridas, em fevereiro a março. Já naquele verão, demonstrava ser uma boa promessa. Ganhou suas 2 primeiras corridas em 1990 e tornou-se o mais valorizado cavalo de 2 anos em toda a Alemanha naquele ano. Gestut Farhof já era conhecido pela categoria de seus cavalos, mas é sempre uma honra ter um campeão de 2 anos. Com um cavalo como Lomitas, seu proprietário podia fazer planos para o derby e outros clássicos para potros de 3 anos. Em abril de 1991, apareceu o primeiro sinal de problema. Lomitas estava preparado a ponto para sua estreia como potro de 3 anos. E no dia em que devia ir para o hipódromo, foi muito difícil embarcá-lo no caminhão. Ao chegar ao local onde a corrida seria disputada, tiveram maiores problemas ainda para colocá-lo em seu boxe no partidor. Toda vez que tentavam conduzi-lo ao boxe, ele se esquivava, levantava a cabeça, empinava, andava de lado e recuava. Tentaram de todas as maneiras e nada. Todos os outros animais e seus jockeys estavam em seus boxes e eram obrigados a esperar por Lomitas. Ninguém gosta dessa situação, principalmente os outros cavaleiros para os quais uma corrida é sempre tensa. Depois de 15, 20 minutos, ele foi retirado da corrida e teve que voltar para casa, onde voltaria a treinar para retornar outro dia. Vocês bem podem imaginar a apreensão no Gestut Farhof, quando o campeão entre os cavalos de 2 anos recusou-se a correr na sua estreia entre os animais de 3 anos. Depois de 2 semanas de treinamentos e testes, ele foi inscrito em outra corrida, desta vez em Colônia.
Foi difícil embarcá-lo na van, mas incrível mesmo foi o que aconteceu na pista de corridas daquele dia. Ele foi o último cavalo a ser encaminhado para o seu box no partidor, mas não quis entrar. Os outros animais esperaram por cerca de 20 minutos, enquanto Jockey e Pungas lutavam para que Lomitas entrasse em seu box. Por fim, o vendaram e alçaram sua cauda até suas costas. A essa altura, uma dúzia de homens tentava fazê-lo entrar no box. E a essa altura também, Lomitas se irritou e atacou as pessoas mais próximas, causando-lhe danos físicos. Exausto da luta, Lomitas deitou-se no chão. A corrida começou com ele imóvel, deitado de lado atrás do partidor. Imediatamente depois da corrida, veio a palavra dos organizadores informando que Lomitas fora banido para sempre do turf. Os proprietários, senhor e senhora Jacobs, saíram do hipódromo desesperados. Não só seu campeão se recusava a correr, como também era um criminoso sentenciado ao banimento perpétuo. Em 1991, eu já tinha estabelecido uma reputação, graças ao tratamento bem-sucedido de vários cavalos puro-sangue problemáticos. Era conhecido como o sujeito que resolvia os casos mais complicados. Recebi um telefonema de Andreas Waller, o treinador de Lomitas, perguntando se eu poderia voar até a Alemanha e dar um jeito no bicho. E foi assim que no dia 12 de junho deixei a Califórnia com destino à Alemanha. No aeroporto, vi um homem de culotes que me pareceu muito jovem para ser treinador. De qualquer modo, ele usava culotes e talvez fosse alguém que Andreas mandara ao aeroporto para me receber. Fui até ele e perguntei: "Você conhece Andreas Waller?" Ele sorriu e disse: "Eu sou Andreas Waller." Eu não sabia sua idade, mas ele me pareceu jovem demais para alguém que conquistara tantas vitórias. Fomos de carro diretamente para o hipódromo de Bremen, onde muitos treinadores, como Andreas, arrendavam instalações para treinar e alojar os seus cavalos. E tive a oportunidade de conhecer o superastro Lomitas pela primeira vez. Entrei na sua baia e lá estava ele, virando a cabeça para mim. Um garanhão puro sangue, registrado, nascido em 1988, com quase 1,63 de altura, quase 560 quilos. Castanho, com quartelas brancas, uma estrela entre os olhos, com uma faixa que descia até o meio das suas narinas. Eu gritei admirado em voz alta: "Maravilhoso!" Pude ver cada ponto da sua formação esquelética na marcação certa. Tinha a conformação de um perfeito puro sangue. Maravilhoso, pude ver cada ponto de sua formação esquelética na marcação certa. Tinha a conformação de um perfeito puro sangue. Todos os membros do corpo corretos, eu disse. Foi até onde ele mastigava feno. Encostado na parede da baía, cumprimentei-o com uma batidinha no seu pescoço. "Oi, Lomitas, você é um belo rapaz." Continuei passando a mão pelo seu corpo e notei que ele queria se mover na direção da minha mão, para longe da parede. Continuei pressionando com a mão e ele imediatamente começou a dar coices para trás. Anotei mentalmente que isso poderia ser uma possível reação para um bom número de coisas. Ele realmente era uma criatura de tirar o fôlego, e seus olhos me diziam que era altamente inteligente. Eu fizera uma longa viagem para estar naquela baia e subitamente vi que estava contente por estar ali. Então estávamos ali e minha missão era curar esse magnífico e inteligente animal do seu medo do partidor. Como havíamos combinado antes da minha chegada, Andreas mandara construir uma baia de paredes sólidas para o treinamento de Lomitas. Ela era bem mais segura do que as baias convencionais. Poderia trabalhar com Lomitas no centro do picadeiro do hipódromo de Bremen. Fui instalado no Slinger Hotel, a poucos quilômetros das cocheiras, e me apanharam por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte. Quando pedi a Andreas que me arranjasse alguém que falasse inglês e, mais importante, que tivesse alguma experiência com cavalos, ele me apresentou a um jovem chamado Simon Stocks. À medida que essa história progredir, vocês verão que para um caso de cura bem-sucedido, as pessoas são tão importantes como os cavalos.
Simon Stocks tinha 1,60 de altura e pesava pouco mais de 50 quilos. Fora cavaleiro de salto em Chichester, na Inglaterra, e quebrara o nariz várias vezes quando seus cavalos se recusavam a ultrapassar o obstáculo. Eles ultrapassavam, mas sem os animais, daí as fraturas. Além das corridas com obstáculos, ele também corria páreos sem obstáculos e era assistente de Andreas. Já vivia na Alemanha havia 11 anos e era fluente na língua. Eu não poderia ter sonhado com nada melhor. Um assistente que falava a língua do país, entendia de cavalos e falava inglês. Para melhorar, descobri que Simon é um homem talentoso, cortês e disciplinado. Quando você o conhece melhor e ele sorri, pode ser um dos mais maravilhosos seres humanos. Entrei nessa terra de sonhos no dia 13 de junho de 1991 e encontrei Lomitas, uma superestrela equina, Andreas Waller, um extraordinário cavaleiro e Simon Stocks. A isso se pode chamar de uma feliz combinação. Mas ainda está faltando um personagem nesse cenário, o proprietário. Embora não houvesse passado muito tempo com o senhor e a senhora Jacobs, nos primeiros dias de treinamento de Lomitas, posteriormente cheguei a conhecê-los bastante bem. Walter Jacobs é provavelmente o maior proprietário de cavalos que essa indústria já conheceu. Em 1991 tinha 84 anos. Sua coragem e determinação se tornaram evidentes à medida que a história de Lomitas se desdobrara. 8 horas da manhã do dia 13 de junho de 1991. Uma seleção de cavalos deixa as cocheiras de Andreas Waller e caminha curta distância até a pista de corridas para treinamento. Eu dissera a Andreas que enquanto ele treinava seus cavalos, eu levaria Lomitas para o picadeiro coberto, a fim de passar algum tempo com ele e conhecê-lo melhor. Este picadeiro era, na verdade, como uma pequena pista de corridas oval, com quase 6 metros de largura e um telhado. Uma volta inteira pela arena oval equivalia a pouco menos de 200 metros. Conduzi Lomitas com um guia até o interior da arena e fiquei preparado ao lado dele. Então fui até a ponta da guia e pedi-lhe que viesse em minha direção. Ele pareceu relutante em entrar no espaço. Levantei um braço com força sobre a minha cabeça e então o outro. Ele não me pareceu muito alarmado, o que me indicou que não fora abusado com o tipo de punição que se inicia com a mão levantada. A próxima coisa que fiz foi ir até ele e levantar o joelho contra a sua barriga, sem tocá-la entretanto. Não encolheu os músculos do abdômen, não relinchou, nem levantou o tórax. Estava claro que ninguém o machucara nessas áreas, também. Então peguei uma parte da corda e comecei a rodá-la perto da sua cabeça. Ele ficou parado, olhou para mim e se moveu para um lado, depois parou outra vez. Estava doido de vontade de me entender e do modo mais inteligente, mas a falta de pânico me disse que ninguém o havia chicoteado. Finalmente, o levei para perto da parede. Apertei minhas mãos contra seu flanco, numa atitude de quem quer mantê-lo contra um muro. Imediatamente ele saiu daquela posição, dando um coice para trás. Clássico sinal de claustrofobia. O que tínhamos então? Um animal que tinha boas relações com os seres humanos, mas que não queria ser trancado em boxes de largada e nem espremido dentro de vans. Quando isso acontecia, ele não fazia cerimônia para demonstrar o seu desconforto, tornando-se agressivo com quem quisesse aprisioná-lo. Fiz uma pausa para permitir que ambos respirássemos, olhando para sua bela conformação e para seus olhos extraordinariamente inteligentes. Pensei comigo mesmo, estou na presença da grandeza. É melhor ser paciente, preciso fazer meu trabalho com diligente competência, porque estou na presença de uma criatura muito especial. Não se tratava de um cavalo maltratado.
mas ele acreditava ter sido maltratado porque o colocaram em estruturas claustrofóbicas. Segundo ele, os humanos o tratavam de modo injusto. O fato de eu ter testado lomitas para ver se fora ou não abusado não significava que eu desconfiasse dos meus novos conhecidos Andrews e Simon. Acontece que respeito os animais e gosto de pedir-lhes que falem por si mesmos. Muitos seres humanos já mentiram para mim, mas os cavalos não mentem. Isso vai além das suas capacidades. Lomitas me dissera: acho que fui tratado de maneira injusta, tenho medo que isso piore. Quando Andrews e Simon retornaram às cocheiras, eu estava conduzindo Lomitas por perto da sua baia e perguntei: será que eu não podia usar um redondel ou um ringue aqui por perto para poder trabalhar com Lomitas? Isso talvez seja difícil. O problema é que eu preciso deixá-lo solto para ganhar a sua confiança. Senti que eu e o animal faríamos a conjunção. Se ganhasse a confiança dele, talvez também confiasse naqueles que queriam colocá-lo dentro de um boxe de partidor. Andreas pensou sobre o assunto e replicou: bem, tem uma pista de obstáculos a uns 15 quilômetros, mas podemos descartá-la porque teríamos que botar Lomitas dentro de uma van. Não, eu falei. Podemos resolver o problema da van, tenho certeza. Pode pedir uma van para hoje à tarde mandar estacioná-la aqui. Garanto que vamos transpor as dificuldades e colocar Lomitas dentro dela. Andreas e Simon estavam nervosos e indecisos sobre o assunto, mas claramente aquilo teria que ser feito. Encomendaram a van que chegou logo após o almoço. Simon traduzia para Andreas o que eu dizia e vice-versa. Era sempre um ato duplo que devia ser muito cômico. "Gehen wir rennen?" perguntou Andreas e Simon repetiu a pergunta em inglês. "Nós também vamos para dentro da van?" Antes que eu pudesse responder, continuou: Andreas está sugerindo que estacionemos a van de ré dentro do galpão, de modo que a rampa fique no corredor central e Lomitas tenha menos possibilidades de se desviar. Respondi: um dia ele terá que aprender a entrar dentro de vans como um cavalheiro, de modo que é melhor que comece já. Vamos deixá-lo no meio do pátio e fazer a coisa direito desde o início. Enquanto a van esperava, já com a rampa baixada, eu treinei Lomitas com as rédeas longas durante cerca de meia hora. Não vi nenhum problema no processo. Ele era obediente, trabalhador e bem educado. Não havia outra coisa a fazer senão embarcá-lo na van, porque até ele dar sinais de irritação, eu iria tratá-lo como um cavalo normal. Subi a rampa e ele me seguiu direitinho para dentro do veículo. No momento em que ele entrou, os ajudantes que estavam ao lado do carro correram para retirar a rampa, mas eu lhes disse imediatamente: não, deixem a rampa onde está, porque eu vou sair e voltar com ele para dentro da van várias vezes. Um dos rapazes que falava inglês disse alarmado: não faça isso, se ele sair nunca mais conseguiremos embarcá-lo de novo. Pedi-lhes que tivessem confiança em mim e no que eu pretendia fazer. Deixaram a rampa e eu saí e voltei com Lomitas, sem problemas, umas 15, 20 vezes, antes que fechássemos a van e viajássemos até a pista de salto. Chegamos e deparei com um prédio de boa base, mas com cerca de 50 metros de comprimento por 35 de largura. Para o que pretendia fazer, precisava de um redondel de uns 18 metros. Havia por ali uma porção de balizas e obstáculos, e isso permitiu que eu erguesse um redondel num canto. Aliás, o ergui na frente de Lomitas, que ficou me observando. Depois fui trabalhar. Livre de qualquer corda no pescoço, ele começou a voar imediatamente em volta do redondel. Assim que o pressionei, mandando-o se afastar de mim. Ele galopou de modo firme em volta do perímetro do redondel improvisado, já com uma orelha esticada em minha direção. Depois de 2, 3 minutos, ele entendeu o que eu estava fazendo e o vi lamber os lábios e mastigar. Era um cavalo dos mais inteligentes.
Não se passaram nem 15 minutos e ele já estava conversando comigo. Estava claro que não haveria problemas de modo algum. A conjunção deu-se rapidamente. O cavalo confiava em mim. Agora queria aumentar essa confiança. Desmanchei o redondel improvisado e subitamente estávamos ocupando todo o espaço. Ele correu para longe de mim algum tempo e pensou que tomaria conta do show. Mas assim que eu lhe disse para se afastar ainda mais, ele estava de novo pressionando para voltar e juntar-se a mim. Andei por onde quis na pista e ele estava sempre atrás de mim, focinho no meu ombro. Quando isso aconteceu, senti-me confiante. Eu estava lidando com um animal altamente inteligente e poderíamos começar a atacar os problemas que ele tinha com o boxe do partidor. Quando o trouxemos de volta, ele se encaminhou como qualquer velho cavalo que tivesse que ser transportado e nunca tivesse reagido às vans em sua vida inteira. Ao voltarmos aos estábulos em Bremen, decidi que havia acabado o meu dia de trabalho. Colocamos lomitas na sua baia e deixamos que tivesse uma boa noite de repouso. No dia 15 de junho de 1991, comecei a trabalhar com lomitas no boxe do partidor para treinos. Eu estava apostando na sua confiança e, ao mesmo tempo, dava um passo de cada vez a fim de criar dentro dele o desejo de entrar no boxe. Em pouco tempo, ele estava entrando e saindo do boxe calmamente. Mais tarde, naquela mesma manhã, Simon o encilhou e montou. Com a guia, eu o conduzi para dentro e para fora do boxe. Depois de algum tempo, fechamos o portão do boxe atrás dele e iniciamos o processo de deixá-lo entrar de modo bem relaxado. Isso levou a manhã inteira. Durante a tarde, Andras convidou o chefe dos juízes de partida do hipódromo de Bremen, Herr Dunka, para ver lomitas entrar e sair do boxe de treinamento. Herr Dunka passou cerca de 1 hora comigo naquela tarde e ficou muito impressionado com o que viu. Ele nos disse que iria imediatamente à comissão de corridas pedir aos seus membros que revissem a situação e dessem outra chance a lomitas, desde, é claro, que ele passasse pelos testes necessários. Ficou combinado com a comissão de corridas que na manhã seguinte, dia 16 de junho, nós treinaríamos lomitas nos boxes de largada do hipódromo. Herr Dunka apareceu para observar. Lomitas estava confuso e foi um pouco problemático, às vezes, mas estava tentando fazer o que eu pedia. Antes de amanhã acabar, ele estava entrando e saindo facilmente dos boxes do modo apropriado. Herr Dunka nos disse que se encontrara com os membros da comissão de corridas e que eles haviam marcado um teste para lomitas no dia 18 de junho. Queriam ver se ele se comportava bem com os outros cavalos em volta dele nos boxes de largada. Na hora marcada, os membros da comissão de corridas apareceram para observar lomitas. Foi aprovado nos testes. Passaram a ter uma impressão diversa do cavalo. O que ele fizera naquela manhã fora impressionante. Para mim, foi, é claro, uma conquista, mas a coisa não ocorrera do modo que eu queria. Lomitas hesitava um pouco antes de entrar e ficava nervoso quando estava dentro do boxe. Andreas me disse que haveria uma corrida em Bremen no dia 23 de junho e que ele gostaria de inscrever lomitas. O pessoal da comissão de corridas disse que isso requeriria um outro teste e gostaria que o animal estivesse quase perfeito. Só consideraria sua volta às pistas depois desse segundo teste. Voltaram na manhã do dia 20. Estávamos em frente às tribunas especiais e tínhamos 3 cavalos como companhia. Lomita fez o máximo que se pôde exigir de um cavalo. Os membros da comissão de corridas disseram que lhe dariam uma renovação para uma corrida e, se tudo corresse bem, para outra e assim por diante. Acrescentaram uma cláusula. Eu teria que ir com lomitas e ninguém do hipódromo poderia lidar com ele. Também sugeriram que Lomitas fosse o último cavalo a entrar no boxe e de modo que não tivesse que ficar lá dentro por muito tempo. Ambas as partes concordaram com os arranjos. A corrida seria dentro de 3 dias e eu só tivera 1 semana para trabalhar com Lomitas.
Quando chegou a manhã do dia 23, o tempo parecia tenso para mim. Eu estava dentro de um dos maiores aquários que já vira na vida. Na hora do páreo, parecia que 20.000 pessoas me olhavam quando fui para o partidor e que fora instalado na reta final, pois o percurso era de 2.200 metros. Também tive a impressão de que os 20.000 espectadores deram um jeito de se aproximar do partidor para ver o seu herói nacional, Lomitas, que se tornara algo como uma lenda. O cavalo que lutou com seus treinadores e que se recusou a correr. Essa era sua reputação entre o público turfista. Quando cheguei atrás dos boxes de largada e comecei a dar voltas com Lomitas, havia pais segurando filhos no colo atrás das cercas. Eles diziam: "Oh, Lomi, Lomi, Lomi!" Tive a impressão de caminhar com Lomitas atrás dos boxes por uma eternidade de tempo. Finalmente compreendi que alguma coisa estava errada. Todos os outros cavalos inscritos na corrida estavam juntos num canto, com seus jockeys batendo papo. Andreas estava falando com o chefe dos juízes de partida e com um grupo de diretores. Todos falavam em alemão e eu não sabia nada do que estava se passando. Depois de algum tempo, Andreas se aproximou e me explicou que os jockeys boicotariam o páreo se Lomitas não fosse o primeiro animal a entrar no boxe de largada. Disseram que estavam cansados de entrar nos respectivos boxes e esperar por Lomitas, que acabava não entrando. Recusavam-se a participar se Lomitas não fosse o primeiro a entrar no boxe. Eu disse que não tinha importância. Para mim não fazia diferença alguma e Lomitas entraria em primeiro lugar. Andreas passou a informação para o chefe dos juízes, que chamou os jockeys. "Vamos para os boxes, rapazes." Eles apontaram para Lomitas e eu caminhei com ele para dentro do boxe. Uma beleza. Enquanto eu estava dentro do boxe com Lomitas, agradecendo por ter se comportado tão bem nessa ocasião importante, vi que havia um atendente abrindo o portão à nossa frente. Depois de abri-lo e deixar-me bem em frente de Lomitas, ele foi fechar o portão de trás. Normalmente, isso não se faz nunca, pois é muito perigoso e eu poderia ser gravemente ferido. Então compreendi o que estava se passando. O pessoal do partidor não queria que a coisa funcionasse e estava fazendo de tudo para que Lomitas se comportasse mal. Com suas faixas, cordas e vendas, eles acidentalmente bateriam nele numa tentativa de fazê-lo pular para frente. De qualquer modo, Lomitas ficou em seu boxe, parado, com toda a calma do mundo, enquanto os demais cavalos entravam com seus jockeys nos seus. Por suprema ironia, tiveram muito trabalho para conseguir que um dos outros cavalos entrasse em seu boxe. Isso me pareceu uma espécie de justiça poética. Depois que todos os cavalos estavam em seus boxes, um atendente veio fechar o portão em frente a Lomitas e eu consegui escapar da minha precária posição. Assim que foi dada a partida, Lomitas, de um salto para fora do boxe, o mais animado de todos. Ao ver seu pulo, que o catapultou claramente à frente dos demais competidores, meu coração também pulou de alegria. Era prazer em estado puro ver esse cavalo complexo e inteligente percorrer toda a raia à frente de todos, do princípio ao fim, e tomar seu lugar de direito para a tradicional foto da vitória. Esse triunfo foi o primeiro de uma série que fez Lomitas por 3 anos campeão do ano e mais, o cavalo do ano. Recebeu prêmios que chegaram a 1.600.000 marcos alemães. Passar por tal emoção com um animal de tal qualidade cria uma associação íntima entre o ser humano e o cavalo que não é fácil de descrever. Num curto espaço de tempo, senti que Lomitas o mesmo amor que dedicava a Ginger, Brownie e Johnny que viu. Lomitas encerrou o ano com 3 vitórias consecutivas no Grupo 1. Tornou-se o cavalo mais altamente qualificado de toda a história do turf alemão. Andreas Waller deixou Lomitas descansar à vontade durante o inverno de 1991, a fim de prepará-lo para a estação turfística de 1992. Todos tínhamos certeza de que faria outra campanha extraordinária, mas os leitores verão como os fatos se encarregaram de evitar que isso acontecesse.
No princípio de 1992, antes do início da temporada turfística, o Sr. Jacobs recebeu uma carta de chantagem, na qual eram pedidos 400 mil marcos alemães para não causarem danos físicos a lomitas ou até mesmo matarem. Ele, naturalmente, muito preocupado, disse que havia ordenado medidas especiais de segurança. Lembro que tive uma conversa com Pat pouco depois disso. Disse-lhe que alguém que, além de todas as coisas que temos que passar no negócio de cavalos, além de todos os problemas que aparecem que temos que resolver, assim que superamos tudo, aparece um maluco que quer extorquir dinheiro do proprietário, ameaçando a vida do animal. O Sr. Jacobs já tinha 85 anos e me ocorreu que talvez decidisse aposentar lomitas, fugindo assim do problema. Entretanto, nas conversas subsequentes que tive com ele, verifiquei que estava mais empenhado do que nunca em enfrentar a situação. Fui para Hamburgo em junho de 1992 e vi Simon contendo lomitas na zona de largada. Lomitas não teve problemas e venceu essa corrida igualmente. As coisas corriam bem, mas o Sr. Jacobs me confidenciou que as cartas exigindo dinheiro continuavam a chegar regularmente. O chantagista era categórico: ou recebia o dinheiro ou inutilizaria o animal. Para provar que não brincava, incendiou um celeiro de feno do Aras Gestut Fachhof. Guardas extras com cães policiais foram contratados para vigiar lomitas 24 horas por dia. Novos seguranças foram acrescentados à equipe deste hipódromo de Bremen. Lomitas estava inscrito para uma corrida em Düsseldorf, que se realizaria na última semana de julho de 1992. Ele viajou muito bem até o hipódromo, mas chegou em quinto lugar, finalizando o percurso sem brilho algum. Após o páreo, ficou claro para todos que Lomitas não era o mesmo de sempre. Transportaram-no de volta para o Gestut Fachhof para testes, a fim de ver se o autor das cartas anônimas o havia sabotado de algum modo. Quando chegamos ao Aras, uma carta nos esperava. Dizia em síntese o seguinte: só lhe demos o suficiente para que ficasse doente. Não fora a intenção do criminoso matar o cavalo, mas simplesmente provar que podia fazê-lo se o dinheiro não fosse pago. Essa reviravolta sombria fez com que os acontecimentos se agilizassem. Ficou acertado que Lomitas seria escondido em um local secreto até estar em condições de viajar para a Inglaterra. E aqui ficou muito seguro. Lá ele ficaria em quarentena e depois seria levado para a Califórnia, onde voltaria a correr. Eu estava espantado com a energia e tenacidade demonstradas pelo Sr. Jacobs durante toda essa crise. O homem era proprietário do cavalo do ano e poderia simplesmente recuar e usar Lomitas como reprodutor. Ele, entretanto, ficou firme. Esse homem não vai me impedir de ver meu cavalo correr se eu assim o quiser. Começaram os planos para mandar Lomitas para a Califórnia. Tivemos que esperar por 15 dias, pois ele estava mesmo muito doente. A carta nos dissera que ele fora envenenado com uma substância metálica que lhe afetaria seriamente o fígado e outros órgãos vitais. Era triste vê-lo em tal estado. O belo cavalo vivia com a cabeça baixada e seu olhar perdera o interesse por qualquer coisa. Ele estava voltado para si mesmo, concentrado na dor e na doença. Estávamos todos com muita raiva, pois não compreendíamos como alguém era capaz de cometer tal crime contra um animal que não tinha como se defender. Mas Lomitas era um lutador e em 10 dias o veneno já não produzia mais nenhum efeito. Voltou a empinar a cabeça e a comer um pouco, seus olhos voltaram a brilhar. O mais rapidamente possível, ele foi embarcado para Newmarket, na Inglaterra, onde o escondemos nas cocheiras de Susan Piggott. Recebeu um nome falso, Pirelli. Simon ficou com ele durante a quarentena de 4 semanas. Gradualmente começou a trabalhá-lo nas pistas. Um mês depois de chegar à Inglaterra, Lomitas já estava em ótimas condições e treinando muito bem diante das circunstâncias. Simon então voou com ele para a Califórnia, onde chegaram no meio de setembro.
Lomitas passou a treinar sob a responsabilidade de Ron McAnally, no hipódromo de Santa Anita. Lomitas continuou o treinamento durante outubro e novembro e estava trabalhando com muito afinco durante o princípio de dezembro, preparando-se para a corrida em Santa Anita e imediatamente após o Natal. No meio de dezembro, o tratador informou que Lomitas voltara do treino com uma rachadura no casco anterior direito. Para mim isso foi um choque, pois ele jamais tivera problema nos cascos antes, pelo menos não durante todo o tempo que treinou na Alemanha. Um emplastro foi colocado no casco e os treinos continuaram. Mas não demorou muito tempo e apareceram rachaduras no casco posterior e no segundo anterior. Tudo isso aconteceu em menos de 3 semanas. As rachaduras eram perto da parte de trás dos cascos. Começavam na linha do pelo e prosseguiam por mais alguns centímetros. O treinador de Lomitas, Sr. McAnally, disse que conhecia um especialista em Nova York chamado Ian McKinley. Ele voou até a Califórnia e o encontrei no hipódromo juntamente com os veterinários e ferradores. Organizamos uma mesa redonda para discutir a situação. McKinley me perguntou o que aconteceu com este cavalo há cerca de 5 meses. Ouvi um clique na cabeça e repliquei: ele foi envenenado. McKinley me mostrou o local onde havia uma parte desprotegida da parede do casco que media cerca de 1,5 centímetro, e isso nas 4 patas. Por que não me ocorreu alertar os ferradores para possíveis problemas nos cascos depois do envenenamento? Eu não sei. Simplesmente não fizera a conexão até ouvir a pergunta de McKinley. Era possível ver a banda de tecido enegrecido em volta de toda a pata. À medida que o casco crescia para baixo, essa área se tornara mais crítica devido aos esforços da parte de trás, o que motivou as rachaduras. McKinley usou uma substância chamada Equilox e colocou diretamente sobre as partes expostas e até mesmo naquelas que não apresentavam rachaduras. Ele reforçava a parede artificialmente, colocando remédio sobre o topo do casco. Lomitas continuou o treinamento e não teve mais rachaduras, mas só poderia correr agora em fevereiro. Na primeira corrida foi proclamado campeão por ter sido prejudicado pelo cavalo que chegou à sua frente. Sua próxima corrida foi em abril em Hollywood Parks, mas saiu 9 corpos atrasado porque alguma coisa o distraiu no partidor no momento em que o portão do seu box se abriu. Ao fazerem a curva para a reta final, ele estava quase 15 corpos atrás. Então ele fez um voo desesperado, correu o último quarto de milha como ninguém ainda havia corrido em Hollywood Park. Por 0,2 de segundo não bateu o recorde mundial. De qualquer modo, os cascos de Lomitas continuavam a infernizá-lo. Decidimos reembarcá-lo para reproduzir na Alemanha para a temporada de 1995. Embora sua atuação nos Estados Unidos houvesse sido muito abaixo das minhas expectativas, ganhou $100 mil em prêmios e, com todos os seus problemas, demonstrou-se um formidável concorrente. Os criadores alemães receberam Lomitas com entusiasmo. Foi escalado por cobrir 50 éguas em 1995 como um verdadeiro campeão. Essa é outra função na qual ele se sai muito bem. Sua marca de fecundação é de 90%. Será interessante ficar observando para ver se Lomitas transmitirá seu talento para as novas gerações. Espero que essa história esteja apenas começando. No que diz respeito à tentativa de extorsão, o homem foi preso. As cartas pararam. Uma casa de campo inglesa no meio da noite é um lugar fantasmagórico. Ao apertar o cordão do meu hobby, olhei o relógio e vi que eram 3 horas da manhã. Saí do meu quarto e comecei a andar de um lado para o outro no corredor do primeiro andar. O que faria com o cavalo Prince of Darkness? Qual a resposta? Onde eu falhara ao tentar entender esse grande animal, tido em altíssima conta? De repente, escutei alguns sons quase imperceptíveis, passos.
Ouvidos atentos, fiquei quieto, como um gato. Uma porta se abriu e vi o Sir Mark Prescott, também metido dentro de um roupão. Levou um pequeno susto ao me ver. Oh, é você, Monty? Sir Mark, desculpe se o perturbei, mas não consegui dormir. Não me perturbou de modo algum, eu também não estava conseguindo dormir. Cheguei até a deitar numa banheira com água quente, mas parece que não consigo fazer meu cérebro parar de trabalhar. Ah, sei exatamente o que você quer dizer. Sir Mark foi até a janela, sua face iluminada pelo luar. Que diabo? Ele murmurou em voz abafada. O quê? Perguntei. Venha ver. Fiquei parado ao lado dele e ele apontou. Olhe. Da janela, podíamos ver além do telhado inclinado da casa e divisar o estábulo. De onde estávamos, vimos Prince of Darkness, primeiro com a cabeça na janela e depois com a cabeça para fora da porta da sua baia. Estava tão acordado como nós. Sir Mark suspirou. Acho que somos 3 tentando descobrir o que há de errado. Prince of Darkness estava sendo treinado por Sir Mark Prescott em Newmarket e era propriedade de Pinnock Stables, de Connecticut, com sócios ingleses que incluíam Grant Hockey, Grant Moore, Neil Gregg e Wale Stewart. Era um animal imenso, de quase 1,70 m de altura, muito musculoso e longo de corpo. Os boxes da largada, normalmente, não eram suficientemente grandes para ele. Seu focinho tocava o portão da frente e ainda assim ficava apertado contra o portão posterior. Era tão largo que suas ancas tocavam ambos os lados do boxe. Como acontece em 80% dos casos envolvendo problemas com os boxes de partida, Prince of Darkness não teve dificuldades nas primeiras vezes que entrou neles. Certo dia, estavam colocando-o num boxe de treinamento sobre o calor de Newmarket e ele não entrou com todo o seu corpo. Um atendente deu-lhe uma palmada na coxa e ele deu um coice numa das laterais do boxe. A partir desse dia, desenvolveu uma atitude negativa em relação aos boxes, seja caminhando em direção a eles, entrando neles ou parado, uma vez lá dentro. Viajei a Newmarket para livrá-lo do mau hábito e pensei ter resolvido o problema. Estava de volta à Califórnia fazia 3 dias, quando recebi um novo telefonema de Sir Mark. Ele me disse que haviam levado Prince of Darkness num dia de calor para os boxes e ele se irritara no momento em que chegara à pista. Conseguiram colocá-lo num boxe, mas ele tentou arrebentá-lo a coices. Depois disso, recusou-se a chegar perto do partidor. Eu estava desapontado. Tenho orgulho do meu trabalho. Sir Mark concordou que eu voltasse à Inglaterra sem cobrar para tentar resolver o problema. Então ali estava eu de volta, com um verdadeiro quebra-cabeças que não nos deixava dormir. Assim que seu longo corpo entrava no boxe, ele saía disparado pelo portão da frente, muito irritado com a situação. Não podia entender o que acontecera para que ele mudasse tanto, pois eu fizera entrar e sair dos boxes inúmeras vezes sem problema algum. Naquela noite, durante o jantar, perguntei a Sir Mark como o Prince of Darkness se comportava na baia da van que o transportava para os treinos. Disse que não causava problemas, fossem as baias largas ou estreitas. Era difícil de acreditar, depois dos problemas que tivera com ele à tarde nos boxes. Sir Mark sugeriu que alugássemos uma van com baias ajustáveis, de modo que eu pudesse ver com os meus olhos. Na manhã seguinte, uma van chegou bem cedo e eu instruí o motorista enquanto nos familiarizávamos com o interior do veículo. Ok, vamos fazer o seguinte. Você dirige enquanto eu fico parado aqui, de frente para a cabeça do cavalo. Assim vou poder conversar com você e observá-lo ao mesmo tempo. Tudo bem. Primeiro vamos embarcá-lo e lhe dar uma baia bem larga e comprida. Mostrei onde queria que as laterais da baia fossem fixadas dentro da van. Depois disso, você dirige bem devagar, não importa para onde eu vou ficar de olho. Ok.
E em seguida, vamos estreitar as laterais e você vai dirigir com maior velocidade. Vamos tentar descobrir o que está causando a claustrofobia. Embarcamos Prince of Darkness na van e começamos nossa excursão por Newmarket. Primeiro dirigindo bem devagar, fazendo as curvas cuidadosamente. Como o cavalo estava tranquilo na baia, paramos e estreitamos as laterais da baia, agora bem próximas dos seus flancos. Ele pareceu à vontade. Pedi ao motorista para aumentar a velocidade e fazer curvas mais fechadas. Ele fez o que lhe pedi. Na minha frente, Prince of Darkness parecia completamente despreocupado. Não se afetou nenhuma das vezes em que bateu com o corpo contra as laterais. Perguntei, podemos ir um pouco mais rapidamente? Ele afundou o pé no acelerador. Estávamos agora na cidade de Newmarket e quem nos viu certamente pensou que éramos ladrões que haviam roubado o veículo e andavam a uma velocidade de arrepiar os cabelos. E eu e Prince of Darkness nos mantínhamos de pé aos tropeções e parecíamos dois passageiros no deck de um navio na tempestade. O motorista continuava acelerando, como se dirigisse uma ambulância atendendo a um chamado de emergência. Prince of Darkness estava na baia mais estreita possível e o motorista arriscava ter sua carreira caçada por excesso de velocidade. Da parte de Prince of Darkness, nenhum coice, nenhum sinal de resistência ou raiva. Comportava-se de modo exatamente oposto ao que observara nos boxes de largada no dia anterior. Qual seria, portanto, a diferença entre a baia da van dentro da qual ele se sentia perfeitamente à vontade e o boxe do partidor que ele queria destruir? Quando retornamos são e salvos às cocheiras de Sir Mark, comecei a me indagar sobre a psicologia do fenômeno. De onde vinha o medo? De onde vinha o medo? Se eu descobrisse a fonte do medo de Prince of Darkness, tudo seria mais fácil de ser resolvido. Não se tratava de claustrofobia, pois ele estivera mais do que à vontade, rodando em alta velocidade numa baía estreita enquanto dirigíamos o veículo. Havia alguma coisa no partidor que o assustava, e eu não conseguia descobrir o que era. Naquela noite, cheguei a pensar em dizer a Sir Mark que iria desistir e lhe devolveria o dinheiro que ele havia pago, mas não encontrava palavras para formar a frase. Pensar que não conseguira fazer meu trabalho direito me enlouquecia. Já estava em Newmarket havia 3 dias e não me sentia nem perto de ter conseguido algum resultado positivo. De qualquer modo, decidi fazer mais uma tentativa. O dia seguinte foi mais duro de todos. Fiquei tentando durante 8, 9 horas cansativas e perigosas. Geraldine Race, uma amiga de Sir Mark, foi conosco e observou tudo pacientemente. Fiquei bem em frente a Prince of Darkness, enquanto ele era conduzido para o box. Queria analisar cada nuance do seu comportamento enquanto ele entrava e tentava descobrir a razão do seu medo. Ele entrou no boxe fazendo a maior confusão, disparou para fora como se houvesse uma porção de índios nos 2 lados do boxe espetando-o com suas lanças. Pouco se importou com o fato de eu estar na sua frente e me atirou ao chão quando tentei saltar para um lado. Eu me levantei, tirei a poeira da roupa e pensei no grande problema. Teria que me aproximar ainda mais do animal. Na segunda tentativa, ele ficou ainda mais furioso e me derrubou novamente. Definitivamente, isso não era missão para um homem da minha idade, que não tinha parte da espinha dorsal. Mas eu estava determinado a me aproximar ainda mais do animal. Mais uma vez, ele pulou do boxe e dessa vez conseguiu atingir meu pé, minha orelha e um lado do meu corpo. Então, ele correu até o limite da minha corda. Vem comigo. É o nome da corda, vem comigo. Amarrada ao seu pescoço. Verificou-se e ficou com os olhos fixos em mim a uma distância de uns 5 metros. Eu estava todo dolorido, fisicamente falando, mas de repente descobri do que se tratava. Embora meu cérebro também estivesse bastante nevoado, notei que, segundos antes de saltar para fora do boxe e partir em minha direção, Prince of Darkness desviara o olhar para um lado.
para o seu flanco e sua atenção parecia se concentrar no anteparo lateral do boxe. Eu fiquei ali parado, machucado, com um fio de sangue escorrendo da minha orelha para dentro da camisa, mas eu descobrira a fonte do problema. É claro, as baias das vans que transportam animais têm anteparos macios de cada lado. Essa deve ser a diferença. Queria dar um pontapé em mim mesmo por não ter descoberto antes, mas de qualquer forma estava contente. Sabia a fonte do medo do animal. Os anteparos de metal, como 2 trilhos ao longo dos seus flancos, lhe causavam medo. Depois de alguns poucos testes, tive certeza de que não estava errado. Tinha sorte de continuar com ambas as orelhas coladas à cabeça e estar com os ossos intactos, mas eu tinha a resposta. Se não fosse por aqueles trilhos suspensos em ambos os lados da baia, ele poderia participar da corrida de amanhã. Naquela noite, eu e Sir Mark discutimos a situação longamente e com entusiasmo crescente ele telefonou a membros da comissão de corrida para saber da possibilidade de remover os anteparos do boxe. Não demorou muito tempo, porém, para nos darmos conta de que se removêssemos os anteparos de um boxe, removeríamos também os anteparos dos boxes dos lados, pois essa é a forma como eles são montados. É claro que a comissão de corridas não aceitaria uma coisa dessas. Bem cedo, na manhã seguinte, lembro que era o dia anterior à Sexta-feira Santa, eu delineei uma ideia que começava a tomar forma em minha mente. Se pudéssemos manufaturar alguma coisa parecida com a proteção usada pelo cavalo do picador na arena de touros, suficientemente pesada para proteger seus flancos dos chifres do touro, talvez pudéssemos convencer Prince of Darkness de que isso seria suficiente para protegê-lo daqueles malignos anteparos do boxe de largada. Era apenas uma ideia maluca e eu realmente não achava que seria prática. Muitos anos antes eu usara umas capas de couro que se encaixavam sobre as ancas dos cavalos. Elas eram conectadas à sela western. Quando eu pedia ao cavalo, em velocidade, para fazer uma parada súbita, a capa o encorajava a baixar as ancas para manter seus posteriores fincados no chão. Eu achava que se conseguisse fazer alguma coisa como aquelas capas para proteger os flancos de Prince of Darkness nas laterais do boxe, ele talvez aceitasse entrar nele. Geraldine Reis disse: "Que tal se usarmos um carpete?" 1000 lâmpadas se acenderam na minha cabeça. Usar um carpete em vez de couro pesado podia ser uma solução. Entramos no carro, fomos a Newmarket e compramos um rolo de carpete. Depois fomos à selaria Gibson e desenhamos o tipo de coisa que eu achava que funcionaria. O protótipo era simplesmente um carpete costurado a uma capa de premiação, que posto sobre as costas do cavalo, protegeria seus flancos com o dobro do peso. O carpete foi costurado tanto do lado de fora como do lado de dentro da capa. Fizemos tudo em apenas poucas horas e fomos ao estábulo para fazer um teste. Quando coloquei Prince of Darkness com o seu carpete forrado de capa dentro do boxe de partida, vi imediatamente que estava na trilha certa. Dei uma palmada nas costas de Geraldine. Olhe, ele ainda está com medo e não está muito confiante, mas ficou dentro do boxe. Foi muito bom ficar parado na frente daquele animal colossal e finalmente me manter parado sobre os meus pés. Quanto mais Prince of Darkness roçava os flancos contra os anteparos do boxe, para frente e para trás, mais ele entendia que estava protegido dos trilhos malignos. Ele ficou mais calmo e relaxado. Estávamos fazendo grande progresso. Corremos até a selaria porque estávamos no período dos feriados de Páscoa e arriscávamos não ter acesso à loja, mas Gibson concordou em trabalhar naquela noite e na manhã seguinte para desenvolver um pouco mais o protótipo e fazer uma capa cortada pelo meio em volta do cavalo, de modo a se encaixar na parte posterior das costas e flancos atrás da sela. Havia cordões
entrelaçados nas barragens do cobertor que ficavam debaixo da barrigueira da sela do jockey, de modo a manter a nossa invenção no lugar. Finalmente costuramos uma argola na capa, imediatamente acima da base da cauda, de modo que pudéssemos passar uma corda pelo anel e apertá-la. A ideia geral era que o cavalo dispararia do boxe, mas a capa ficaria. Na manhã de Páscoa, voltei ao Aras de Henry Sale e trabalhamos durante 4 horas no boxe, permanentemente nos boxes regularmente. Sir Mark tivera que viajar para a França e deixara instruções para inscrevermos o cavalo na corrida de Warwick na terça-feira seguinte, de modo que no domingo demos um jeito de levar Prince of Darkness para os boxes de largada. Fiz o exercício de rotina de deixá-lo largar do boxe bem devagar, usando a capa como proteção. Ele reagiu muito bem. Na manhã de segunda, trabalhamos novamente com Prince of Darkness e sua capa. Naquela noite, falei com Sir Mark ao telefone. E ele disse que achava que o cavalo largaria muito bem do seu boxe em Warwick no dia seguinte. Fui até o hipódromo de Warwick em companhia de George Duffield, o jockey de Prince of Darkness. George tinha humor e concordara com a experiência, mas estava um pouco embaraçado. Carpete? Ele está usando um carpete? Um carpete capa. É um carpete liso ou estampado? Suponho que você diria que é um pouco estampado. Oh, não! Ele suspirou. Você não gosta de carpetes estampados? Ele levantou os braços como se estivesse se rendendo. Está certo, tudo bem, não me importo de parecer um idiota. Talvez eu devesse usar uma farda com o mesmo estampado e a mesma cor. Não podemos dar uma parada na loja de carpetes e arranjar uma farda que combine com a do cavalo? Garantia a ele que esse era o único modo de fazer Prince of Darkness entrar e ficar no boxe de largada. Quando o páreo estava para começar, fui ver Prince of Darkness no partidor. O juiz da largada estava bastante apreensivo por causa do carpete, mas como dera permissão a Sir Mark para introduzir o estranho aparato na corrida, não pôde voltar atrás. Pus o acessório atrás de George Duffield, o que certamente motivou uma série de comentários irônicos dos demais jockeys. E havia um toque de patético ter alguém atrás do cavalo segurando um pedaço de corda a poucos segundos da partida. Quando conduzimos Prince of Darkness para dentro do seu box, eu torcia para que a invenção desse certo da primeira vez. Invenções raramente dão certo na primeira experiência. Agora estavam todos sobre as ordens do juiz de partida. Finquei os calcanhares no chão, enrolei a corda em volta do ombro, pronto para guardar o tranco quando o cavalo disparasse do box. E lá se foram eles. Senti o terrível tranco no ombro e Prince of Darkness partiu sem seu carpete capa, que ficou no chão do box. O timing foi perfeito. Sucesso. O timing foi perfeito sucesso. Havia 18 cavalos no páreo. Em Warwick, eles correm 2.240 metros. Quando deram a primeira volta, Prince of Darkness era o líder destacado. Acabou não vencendo a corrida, mas fez a melhor largada do seu grupo. Continuou sua carreira e se tornou um campeão. Eu não sabia então, mas essa experiência me levou a inventar a capa Monty Roberts para cavalos com temores similares ao de Prince of Darkness. Hoje em dia já foi usada por mais de 1.000 cavalos. Recentemente vi uma cena maravilhosa. Para dirigi-la com vocês, preciso apresentar um cavalheiro cujo nome é Greg Ward. Greg Ward nasceu em 1935 em Bakersfield, Califórnia, filho de um corretor de imóveis e de uma professora primária. Morador dos subúrbios de Bakersfield, bem cedo Greg ficou intrigado com cavalos. Aos 8 ou 9 anos, ele começou a expressar o seu interesse pelos animais aos seus pais e ao seu irmão mais velho. Nenhum deles tinha a mais remota ligação com o assunto.
Na escola secundária, Greg foi um brilhante atleta, formidável, quer em corridas, quer em futebol, basquete ou beisebol. Muitas das pessoas envolvidas com o atletismo da escola secundária achavam que ele seria um atleta fora de série, em qualquer modalidade que escolhesse. No dia 19 de outubro de 1952, ele dirigia um trator numa fazenda perto de sua casa para ganhar um dinheirinho extra. Com esse extra, pretendia comprar e manter um cavalo a fim de aprender a cavalgar. Enquanto arrancava a vegetação com o trator no lado de uma colina, Greg colocou o veículo em má posição. O trator desgovernou-se e ele caiu. A máquina o atingiu e um pedaço de metal perfurou seu cérebro, deixando-o inconsciente e cego. Passou muitas semanas no hospital, onde colocaram uma placa de metal na sua cabeça. Aos poucos, seus músculos voltaram ao normal e ele voltou a enxergar, mas sem a visão periférica. Sem a visão periférica, entretanto, ele não tinha futuro no atletismo. Logo que ficou suficientemente bom, seus pais o ajudaram a comprar seu primeiro cavalo, cujo nome glamuroso era Blackie. Blackie tinha cerca de 8 anos quando Greg o comprou por $350 e que incluía uma boa sela como parte da barganha. Em setembro de 1953, praticamente um ano após o acidente, ele foi para a Universidade Cal Poly em São Luís Obispo, levando o cavalo e a sela com ele. Quando me matriculei na universidade, Greg já estudava lá havia 2 anos. Lembro-me de ter observado Greg. Durante esse tempo, fizeram uma porção de perguntas, recebera palpites, observara cavaleiros em competição, tudo isso para aprender o máximo que pudesse sobre o assunto, pois queria tentar entrar para o time de rodeio da universidade. Lembro-me de ter observado Greg cavalgando Blackie. Ri muito, vendo aquele cavalo gordo e petiço, sem classe alguma, e pensando: por que ele está perdendo seu tempo? Esse cavalo jamais será coisa alguma. Eu era jovem, ganhara muitos campeonatos e não perderia tempo com um animal como o Blackie. Hoje em dia, quando olho para o passado, vejo como estive errado ao rir daquele cavalo. Para Greg, ele era o cavalo mais importante da face da terra. Na verdade, ele foi um dos mais importantes animais para toda a indústria de cavalos de prova de laço, porque estava ensinando Greg Ward, que se tornou um dos maiores cavaleiros de todos os tempos. Eu deveria ter pensado um pouco antes de rir, pois não tivera também um cavalo chamado Brownie que fora tão importante para mim. Eu gostava de Greg, foi um bom colega enquanto estudamos juntos e eu lhe passava todas as informações que podia sobre equitação, inclusive meus maiores segredos e trunfos, mas não sabia que ele aprendia tudo muito bem rapidamente. Greg finalmente acabou entrando para a equipe de rodeio da universidade e, enquanto ainda estava aprendendo, contribuiu com pontos para 2 campeonatos nacionais que ganhamos em 1958 e em 1959. Greg conseguiu comprar 43 acres de terra perto de Tulare e lá conseguiu um centro de treinamento que ainda possui hoje em dia. Ele aperfeiçoou as instalações a tal ponto que construiu 2 pistas cobertas para treinos, várias áreas de treino ao ar livre e uma pista de corridas de 800 metros. Logo que ficou suficientemente bom, seus pais o ajudaram a comprar seu primeiro cavalo, cujo nome glamuroso era Blackie. Blackie tinha cerca de 8 anos quando Greg o comprou por $350 e que incluía uma boa sela como parte da barganha, do combinado. Em setembro de 1953, praticamente um ano após o acidente,
ele foi para a Universidade Cal Poly em São Luís Obispo, levando o cavalo e a sela com ele. Quando me matriculei na universidade, Greg já estudava lá havia 2 anos. Durante esse tempo, fizeram uma porção de perguntas, recebera palpites, observara cavaleiros em competição, tudo isso para aprender o máximo que pudesse sobre o assunto, pois queria tentar entrar para o time de rodeio da universidade. Lembro-me de ter observado Greg cavalcando Black e muito vendo aquele cavalo gordo e petiço, sem classe alguma e pensando, por que ele está perdendo seu tempo? Esse cavalo jamais será coisa alguma. Eu era jovem, ganhara muitos campeonatos e não perderia tempo com um animal como Black. Hoje em dia, quando olho para o passado, vejo como estive errado ao rir daquele cavalo. Para Greg, ele era o cavalo mais importante da face da terra. Na verdade, ele foi um dos mais importantes animais para toda a indústria de cavalos de prova de laço, porque estava ensinando Greg Ward, que se tornou um dos maiores cavaleiros de todos os tempos. Eu deveria ter pensado um pouco antes de rir, pois não tivera também um cavalo chamado Brownie que fora tão importante para mim. Eu gostava de Greg, foi um bom colega enquanto estudamos juntos e eu lhe passava todas as informações que podia sobre equitação, inclusive meus maiores segredos e trunfos. Não sabia que ele aprenderia tudo tão bem rapidamente. Greg finalmente acabou entrando para a equipe de rodeio da universidade e, enquanto ainda estava aprendendo, contribuiu com pontos para 2 campeonatos nacionais que ganhamos em 1958 e 1959. Greg conseguiu comprar 43 acres de terra perto de Tulare e lá construiu um centro de treinamento que ainda possui hoje em dia. Ele aperfeiçoou as instalações a tal ponto que construiu 2 pistas cobertas para treinos, várias áreas de treinos ao ar livre e uma pista de corridas de 800 metros. Greg casou-se com Laura Dale em 1957, enquanto ainda estudava na Cal Poly. Em 1959, conheceu John, o filho deles, seguido de Wendy em 1961 e Amy em 1963. Todos 3 cavalgaram e deram demonstrações no seu centro. As filhas hoje estão casadas e longe do rancho, mas John continua nas pegadas do pai e é praticamente quem administra tudo hoje em dia. Os animais treinados no rancho Ward, quer pelo pai, quer pelo filha, conquistaram inúmeros recordes nos últimos 30 anos. Venceram 12 campeonatos mundiais em várias especialidades. Ganharam literalmente milhões de dólares em prêmios. Além disso, os jovens animais criados no rancho foram vendidos por milhões e venceram milhões de dólares em provas. Ganharam literalmente milhões de dólares em prêmios. Além disso, os jovens animais criados no rancho foram vendidos por milhões e venceram milhões de dólares em provas. O garanhão mais popular da indústria deles no momento é Dual Pep, que nasceu e foi criado no rancho e cujo valor anda em torno de 2 milhões de dólares. Dual Pep já venceu mais de 300 mil dólares em prêmios e rende a seus donos cerca de $500 mil anuais como reprodutor. Poderia escrever mais 50 páginas sobre as conquistas de Wards e de seus cavalos, mas é suficiente dizer que a operação deles é a melhor que a América do Norte já conheceu em matéria de cavalos de lida de concurso. Como atualmente John faz a maior parte do trabalho no rancho, Greg tem a possibilidade de experimentar técnicas de treinamento que de outro modo não poderia. E isso me traz de volta ao motivo por que quero descrever uma cena particular que pode ser vista no Rancho Ward quando Greg inicia o treinamento de seus potros. Esses não são potros baratos. O último grupo de 32 animais está provavelmente avaliado entre 2,5 e 3 milhões de dólares. Dizem que apenas um dos potros vale cerca de 1 milhão. Rancho próspero. Por motivos de ordem econômica, é claro que os potros de Greg precisam atuar magnificamente nas competições, a fim de devolver aos donos o dinheiro que custaram.
O que estou tentando dizer é que os métodos de treinamento de Greg não são o resultado de alguma noção açucarada que ele possa ter em relação a ser bom com os animais, embora sempre tenha sido gentil e respeitoso com seus cavalos. Seus métodos são os melhores e mais gentis e já provaram o seu valor nas competições mais duras. Vi uma coisa que me emocionou quando cheguei ao rancho em Tulare. Os animais treinados no rancho conquistaram inúmeros recordes nos últimos 30 anos. Venceram 12 campeonatos mundiais em várias especialidades. Ganharam literalmente milhões de dólares em prêmios. Além disso, os jovens animais criados no rancho foram vendidos por milhões e venceram milhões de dólares em provas. O garanhão mais popular da indústria deles no momento é Dual Pep, que nasceu e foi criado no rancho e cujo valor anda em torno dos 2 milhões de dólares. Dual Pep já venceu mais de 300 mil dólares em prêmios e rende a seus donos cerca de $500 mil anuais como reprodutor. Poderia escrever mais 50 páginas sobre as conquistas do rancho e de seus cavalos, mas é suficiente dizer que a operação deles é a melhor que a América do Norte já conheceu em matéria de cavalos de lida de concurso. Como atualmente John faz a maior parte do trabalho no rancho, Greg tem a possibilidade de experimentar técnicas de treinamento que de outro modo não poderia. Isso me traz de volta ao motivo por que quero descrever uma cena particular que pode ser vista no rancho Ward, quando Greg inicia os treinamentos de seus potros. Esses não são potros baratos. O último grupo de 32 animais está provavelmente avaliado entre 2,5 e 3 milhões de dólares. Dizem que apenas um dos potros vale cerca de 1 milhão. Por motivos de ordem econômica, é claro que os potros de Greg precisam atuar magnificamente nas competições a fim de devolver aos donos o dinheiro que custaram. O que estou tentando dizer é que os métodos de treinamento de Greg não são o resultado de alguma noção açucarada que ele possa ter em relação a ser bom com os animais. Embora sempre tenha sido gentil e respeitoso com seus cavalos, seus métodos são os melhores e mais gentis e já provaram seu valor nas competições mais duras. Vi uma coisa que me emocionou quando cheguei ao rancho de Greg em Tulare. Monty, ele disse, vem aqui, dê uma olhada nos meus novos bebês. Vi umas 5 pessoas conduzindo jovens potros no campo, sem nem ao menos puxar as rédeas. Simplesmente deixavam que os cavalos fossem onde quisessem e se limitavam a segui-los. Faziam isso até o momento de tirar vantagem da própria vontade do animal de entrar na pista. Estavam selados e os cavaleiros os montavam com muito cuidado. Durante os primeiros 20 dias com a sela, nós permitimos que façam o que quiserem. Não há a mínima tensão nas rédeas. Fiquei observando os cavaleiros se dirigirem para a pista com as respectivas montarias. Os potrões estavam fechados, de modo que os cavalos não podiam sair, mas fora isso eram livres para fazer o que quisessem na pista oval de 800 metros. Uma sexta pessoa montava um cavalo veterano encilhado. Carregavam uma longa vara com uma bandeira de plástico na ponta, de modo que pudesse evitar que os cavalos se machucassem uns aos outros caso a situação surgisse. Greg apontou para os potros e disse: não importa a direção que eles tomem, podem fazer o que bem entendem. Fiquei observando aqueles 5 cavalos e os seus cavaleiros que pareciam vagabundear pela pista. Se quisessem parar para comer alguma grama perto da cerca, faziam isso mesmo. Se quisessem atravessar a pista e ir para o outro lado, ninguém os impedia. Se quisessem galopar por algum tempo, galopavam até que lhes desse vontade de parar. E se não quisessem se mover, ficavam parados o tempo que melhor lhes aprovesse.
Se quisessem deitar na grama e rolar, tudo bem. O cavaleiro desmontaria e, despreocupado, ficaria observando a sua montaria deitar e rolar literalmente. Em suma, os jovens potros podiam fazer o que lhes desse na telha. E quanto tempo eles ficam nessa boa vida? Perguntei. Cerca de 20 dias. Fiquei maravilhado com a cena e com o correto raciocínio que havia por trás dela. Esses cavalos estavam aprendendo a carregar o peso dos cavaleiros e é claro que não tinham a mínima suspeita de que poderiam ser punidos por qualquer pessoa. Gradualmente, se acostumavam com a ideia de terem cavaleiros montados nas suas costas. Não havia a menor possibilidade de eles cultivarem ressentimentos ou abrigarem tendências agressivas em relação aos seus parceiros humanos. Por causa do sucesso de métodos como esse e de outros que descrevi no decorrer deste livro, é que tenho a convicção de que, reunindo todas essas evidências, eles constituem um novo começo na relação entre homem e cavalo. E é um privilégio para mim ter dado a minha contribuição para esse espírito de entendimento. A cena que vi no rancho é a que mais se ajusta ao que disse acima. Uma cena que demonstra o total compromisso com as teorias nas quais eu acredito. Ao passar recentemente pela Inglaterra, pouco antes de voltar para a Califórnia, recebi um convite da rainha. Ela queria que eu a pusesse a par do meu trabalho recente e lhe desse a minha opinião sobre o mundo dos cavalos em geral. O Major Terry Pendry me conduziu de carro pelos já familiares corredores dos jardins do Castelo de Windsor. Você se encontrará com Sua Majestade do lado de fora, ele disse. Lado de fora? Perguntei-me o que aquela informação significaria. Será que eu passearia com a rainha no jardim? Ou a encontraria nas cocheiras para dar uma olhada em algumas novas aquisições? Terry Pendry estacionou num dos lados do gramado que se estende graciosamente em frente ao castelo e desembarcamos. E ele apontou: ela está ali. No meio do imenso e bem tratado gramado havia uma figura sentada a uma pequena mesa. Um fio elétrico branco saía da mesa e ia até o interior do castelo, onde desaparecia. Comecei a longa caminhada e, à medida que me aproximava da mesa, reconheci Sua Majestade. Os cantos da toalha, branca, tal qual pura neve, balançavam na brisa. A mesa estava posta para o nosso chá. Sua Majestade me saudou de um modo muito informal e eu me sentei na cadeira à sua frente. Ela apertou um botão na extremidade do fio elétrico e o sinal viajou até o castelo. Enquanto começávamos a falar, um membro da equipe real apareceu com chá e bolinhos. Era uma ocasião perfeita em um cenário maravilhoso. Falamos sobre cavalos e mais uma vez ela provou ser uma proprietária interessada e muito bem informada. Queria saber minhas opiniões. E eu me senti realmente privilegiada por ter conhecido essa mulher, que a história colocou em tal posição única. Era difícil acreditar que lá estava eu, completamente sozinha, tomando chá com a rainha da Inglaterra, no meio do gramado em frente ao castelo de Windsor, conversando como se fôssemos velhos amigos. Da minha parte, eu estava muito contente por poder descrever a ela o curso que está sendo ministrado em West Oxfordshire College, sob a direção de Kelly Marks, e dedicado a expandir os métodos de treinamento que descrevi neste livro. A primeira vez que um curso dessa natureza é criado especificamente e incluído no currículo. Relatei-lhe minhas recentes experiências nos partidores. Disse-lhe também que olhava para o futuro, quando estudantes da minha metodologia a levaria tão à frente a ponto de considerarem arcaicas as minhas práticas. E em verdade, mesmo agora, no momento em que escrevo, certos veterinários estão desenvolvendo a capacidade de ouvir cavalos, ouvir aqui entre aspas, ouvir cavalos, para determinar em que parte das entranhas o animal está sentindo dor.
Identificam onde está o problema, se no duodeno, no intestino grosso ou delgado. Finalmente, muito depois da hora marcada para o fim do nosso chá, nós levantamos. Nosso encontro fora realmente genuíno e informal. Ela retornou para o castelo enquanto eu atravessei o gramado em direção ao local onde Terry Pendry me aguardava. Tive uma visão súbita de como essa cena pareceria para alguém que a visse de uma das janelas do castelo. O quadrado branco da mesa disposta no meio do gramado verde, o que sobrara do nosso chá, as cadeiras inclinadas sobre a mesa, a rainha da Inglaterra caminhando em direção ao castelo e este cowboy da Califórnia andando na direção oposta, sacudindo a cabeça, como se não acreditasse nas curiosas circunstâncias em que se encontrava. Cerca de 800 anos atrás, um líder muito diverso, um conquistador chamado Temujin, tinha uma atitude diferente em relação a cavalos. Seu império cresceu para abranger a costa do Pacífico e toda a extensão do norte do Mar Negro. Ao dominar uma quarta parte do mundo, ele mudou seu nome para Gengis Khan, o que significa Senhor de Todos. Com justiça, esse nome hoje traz à nossa mente a ideia de uma inimaginável crueldade, de uma vontade de ferro e de resoluções inflexíveis. Seu maior aliado nessa incrível expansão de poder e influência foi o cavalo. Usando cordas, chicotes, a qualquer tática cruel que pudesse engendrar, Gengis Khan utilizou a força, a estamina e a velocidade do cavalo. Os cavalos não tinham como reagir àquela crueldade. Eles não tinham voz, mas eles tinham uma língua. Ninguém viu isso, ninguém tentou ver isso, mas ela estava lá. Ela existia naqueles tempos como existe hoje. É uma linguagem que existe há 45 milhões de anos e permaneceu praticamente a mesma. Só para pôr isso na perspectiva correta, o homem vive neste planeta há apenas algumas centenas de milhares de anos e sua comunicação já se fragmentou em milhares de línguas diferentes. A ausência de diálogo entre homem e cavalo, mulher, cavalo, ser humano e cavalo, nos levou a uma desastrosa história de crueldade e abuso. E isso tudo veio também em nosso detrimento. Há milhares de anos poderíamos ter capturado a vontade do cavalo de cooperar e não o fizemos. Perdemos muito, tanto em termos emocionais como em termos de performance e do trabalho que egoisticamente teríamos recebido deles. Tentar compensar o cavalo por tudo o que lhe fizemos é meu trabalho de uma vida inteira. Faço isso há 61 anos e continuo firme e forte.